A paz do Senhor para a igreja. É uma alegria muito grande, mais uma vez, a gente poder conversar a respeito das coisas do Senhor. Um dia muito feliz na presença do Senhor, um pouco cansado pelo trabalho, mas feliz por ser servo do Senhor e por ter a alegria de servir ao Senhor. Não tem prazer maior do que esse, não há, né? Ontem nós ouvimos a irmã Vilma falando, e ela falou lá: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, eu gostaria que o irmão abrisse a sua palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 14. Eu vou ler dos versos 66 até o 72. Eu não costumo dar nome à pregação, nem ficar dando título não, porque a Bíblia já fala tudo. Mas, se a gente pudesse falar, o título seria sobre estar junto e misturado, conforme diz algumas pessoas aí. Então vamos lá. Livro de Marcos, capítulo 14, versos 66 até o 72, diz assim a palavra do Senhor. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se estava se esquentando ou aquentando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, não sei o que dizes. Primeira vez, hein, irmãos? E saiu fora ao alpendre, e o galo, cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que estavam por ali: este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez, irmão, segunda vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu, e você fala igualmente, tua fala é semelhante a dele. E ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus tinha dito para ele: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirando-se dali, chorou. Vamos orar. Santo Deus, obrigado pela leitura da tua palavra, pelo que está escrito na tua palavra, pois é a verdade dos acontecimentos. Deus, obrigado, Senhor. Usa-me somente para conversar com os meus irmãos e irmãs a respeito da tua palavra. E saber que os tempos em que passamos também são tempos de adorar e louvar ao teu nome. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, falando dessa aparência de Pedro em relação a Jesus, isso é uma característica muito boa. Pedro tinha o seu jeito de falar, tinha, digamos, as características já de Jesus, de tanto andar com Jesus Cristo. Eu creio que se ele estivesse lá em Antioquia, né, ele também seria chamado de cristão. Então, Pedro é muito parecido com Jesus Cristo. E as pessoas estavam meio com raiva de Jesus, tinham acabado de absolver Barrabás e pedir para que Jesus fosse crucificado. E Pedro ficou tremendo na base, conforme a gente fala. Mas uma grande virtude, ele era parecido com Jesus, e mesmo vendo ali Jesus passando aquele sufoco, passando aquela situação, passando aquela dificuldade, o medo o fez negar a Jesus 3 vezes. Aí eu posso dizer assim, posso julgar e falar: se eu estivesse lá, Pedro negou, Pedro mentiu, Pedro não foi corajoso a ponto de fazer isso. Mas quem de nós, se estivesse no lugar dele, teria a coragem de falar que conhecia Jesus, e tudo aquilo que Pedro tinha visto que Jesus estava passando, poderia também ocorrer com ele. E ele negou, e ele se arrependeu. E isso é algo humano que tocou o coração do Senhor. Mais à frente a gente sabe da história,
que Jesus vai falar com ele e o perdoa por esse fato. E ele chorou ali, ele ficou muito triste, muito amargurado, né, com aquela situação, e chorou. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que precisamos estar cada vez parecido mais com o Senhor. Estamos vivendo um tempo de um vírus, ou de uma praga, ou de uma peste, algo que está escrito na palavra de Deus em Mateus 24, no versículo 7, que nos últimos tempos teriam terremotos, furacões, pestes, pragas, isso tudo Jesus nos alertou. E Jesus também tinha alertado sobre que ele seria entregue aos homens, seria odiado pelos homens. Lá em João, no capítulo 15, ele tem essa conversa com os seus discípulos e ele fala que se o mundo havia odiado a ele, né, também odiaria aquelas pessoas, não gostaria daquelas pessoas que fossem parecidas com ele, que fossem seguidoras do Senhor. Ser seguidor do Senhor parece alguma coisa assim, ruim, parece aos olhos das pessoas, né? A gente às vezes tem a impressão de que nós temos que ser conforme o mundo quer que a gente seja. Não é verdade. Nós temos que ser parecidos com Jesus Cristo, irmão. E para a gente ser parecido com Jesus Cristo, muitas vezes nós vamos ser odiados pelo mundo, porque o curso deste mundo é um e o curso nosso é outro. Então, muitas vezes, a gente não entender por que as pessoas não entendem o cristão, ou a gente querer entender o mundo e ser, digamos, conivente, ou ser, entender o pensamento deles e até, às vezes, concordar, é um perigo muito grande, porque a gente precisa concordar com as coisas de Jesus, com aquilo que ele nos ensinou. E isso incomoda as pessoas que não creem em Jesus, que não creem na palavra de Deus. A palavra de Deus diz, próprio Pedro foi testemunha disso, quando disse, o Senhor é o Messias, o Filho de Deus Altíssimo, e Jesus vira para ele e fala que não tinha sido homem que tinha revelado, mas tinha sido o Senhor, e tinha falado sobre esta pedra, sobre essa palavra que ele diz, ele edificaria a igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E nos últimos tempos, irmão, nós vamos passar perseguições também na igreja. Ora, se com este vírus, com essa situação amena perto do que nós vamos passar, nós já estamos ficando um pouco apavorados, imagina se tiver uma perseguição contra a igreja, como nós vamos nos comportar? Por que é necessário que o mundo possa vir até um dia perseguir a igreja? Porque a igreja precisa incomodar o mundo. Como, irmão? Evangelismo, conforme nós estamos vendo aí algumas ações dos irmãos, oração, jejum e, muitas vezes, ter posições favoráveis à palavra de Deus e muitas vezes contrárias ao curso deste mundo. Só assim nós estaremos totalmente envolvidos com a palavra de Deus. Só assim nós estaremos fazendo a vontade do Senhor. É verdade que nós estamos passando um tempo que precisa refletir. Os irmãos, as irmãs estão enxergando isso, que nós temos uma pausa, né? Nós voltamos a ficar com os filhos, com a esposa mais tempo, isso tudo. Mas essa pausa precisa ser também para a gente voltar a ser confundido com Jesus. A pessoa olhar para a gente, você é meio diferentão, né? Você às vezes não precisa ser quietão, irmãos, não precisa ser bicho do mato. A gente precisa agir de acordo com a palavra do Senhor. Estar envolvido com as pessoas, mas falando sempre do Evangelho, tendo um comportamento de acordo com a vontade do Senhor, dando testemunho do Senhor. Então isso é algo que a gente precisa nesse tempo aprender, para quando voltar não ficar, por exemplo, como nós fazemos muitas vezes, eu digo nós de uma forma genérica, chegamos no Natal, no Ano Novo, nós esquecemos e fazemos planejamento para o ano seguinte, mas quando chegou o ano seguinte esqueceu do que votou, então é uma situação repetitiva, mas nesse tempo que passamos muitos dias distante uns dos outros e tendo tempo para orar, para buscar a palavra,
para aprender, para conhecer, para ler um livro a respeito das coisas de Deus, nós não temos, entre aspas, tá, algum tipo de desculpa de não aprofundar no conhecimento da palavra do Senhor, e quando voltar igual, irmão, um negócio assim, forte, uma coisa boa, né, de estar cheio do Espírito Santo, pronto para fazer a obra do Senhor. Então, a gente tem esse tempo para ser parecido com Pedro, para quando nós estivermos junto das pessoas, seja numa condução, seja numa escola, seja numa reunião dos pais, seja no trabalho, seja onde for, você ser parecido com Jesus, a ponto de esse moço aí, essa moça aí, esse jovem aí, essa jovem, esse homem, essa mulher, esse ancião, essa anciã, quem quer que seja, sermos parecidos e sermos pessoas que incomodam o mundo por causa da palavra de Deus. Por quê, irmãos? Enquanto a gente não incomodar o mundo, a igreja não vai ser perseguida. Enquanto a igreja não for perseguida, Jesus Cristo não volta, porque é uma dos sinais da volta do Senhor, quando o evangelho for pregado em todo mundo. Mas eu tenho que esperar quem pregar? O reverendo tal, o missionário tal, esse tal? Não! Começa por mim. Começa por mim e por você. Então, cada um de nós tem a responsabilidade de ser parecido com esse Pedro aí, que ficou naquela situação. Hoje, irmãos, tem um examezinho, né, que a gente fala lá, o IgN, não sei das quantas lá, que diz a pessoa, digamos, você tem anticorpos para Covid, você não tem. E tem o outro que mais profundo, que entra assim no nariz da pessoa e diz, você está ou você não está. Nós precisamos estar preparados, irmãos, porque pode ser que o exame seja, olha, você é cristão, você não é. Você é. Então nós vamos ser confrontados e precisamos ter força e ter testemunho, ter não orgulho, mas ter a vida misturada com as coisas do Senhor, envolvida totalmente. A gente pode cair? Pode. Cair é do homem, levantar é de Deus. Mas nós precisamos nos envolver com as coisas de Deus. Irmão, eu já fiz isso há tanto tempo, eu já fiz aquilo, eu já fiz isso, eu já fui diretor disso, daquilo. Não me interessa, irmãos, o tempo é hoje e o irmão tem conhecimento. Eu estou com meus 80, com meus 90, fala de Jesus. Irmão. Dá conselho para os seus netos, para os seus filhos, para os seus genros, para quem quer que seja, fala de Jesus. Falar de Jesus é um incômodo bom, uma coisa boa. É um incômodo, é um conhecimento fora do normal quem conhece a palavra de Deus. Ela ensina a gente a fazer tudo. Ela ensina a gente a se comportar, ela ensina a gente a falar, ela ensina a gente a ter sabedoria, ela dá, digamos, características para cada um de nós, boas, ainda que o conhecimento do mundo não seja grande, o conhecimento técnico, o conhecimento científico, mas o conhecimento de Jesus nos garante uma vida fantástica, Senhor, ao lado dele, ainda que passamos provações e aflições. Que Deus complete essa palavra no seu coração. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço por esta palavra. Ó Deus, seja com os aniversariantes deste dia, com a tua igreja, com a direção e com os irmãos, Senhor, com as irmãs, Senhor. Deus, eu sei que o Senhor os ama e que o Senhor cuida de cada um deles, Senhor. Vá ao teu encontro, ao coração dele, Senhor, dela, e fala profundamente que o Senhor está cuidando de cada um deles neste dia. E aquele que está ouvindo esta palavra, Senhor, distante, aonde estiver, que ele saiba que a melhor coisa de todos os tempos, neste mundo e em qualquer outro, é estar nos braços de Jesus e ser parecido com ele. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, igreja?